Hoje, irmãos, eu pretendo iniciar uma nova série de mensagens. E esta série de mensagens será bem mais curta daquelas que normalmente eu faço. Eu pretendo em 2 domingos terminar esta série de mensagens. E a série de mensagens minha terá como tema: caráter vale mais do que oportunidade. Caráter vale mais do que oportunidade. Escreva isso no seu coração, para nós caminharmos à luz desse texto que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo de 1 ao 20. Será a base para a nossa conversa sobre o caráter vale mais do que a oportunidade, entre o que eu posso fazer e o que agrada a Deus. Vamos olhar para esse texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo de 1 ao 20. Eu vou fazer essa leitura nesta noite, você vai acompanhar. Todo mundo achou? Amém? Amém. Se não achou, diz: eu me espera, eu vou encontrar. Pronto, eu espero. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Vamos então ler a partir do versículo 1. Diz assim: quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-gede. Então Saul tomou 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. O rei também faz. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Então eles disseram a Davi: hoje é o dia do qual o Senhor lhe falou. Eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com eles o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor Deus me livra de fazer tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou, saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul dizendo: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou e lhe fez reverência com o rosto em terra. E Davi disse a Saul: por que o Senhor dá atenção às palavras dos que dizem que Davi quer fazer-lhe mal? Eis que hoje o meu Senhor pode ver com seus próprios olhos que o Senhor Deus o pôs nas minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu deveria matá-lo, mas eu o poupei, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Veja, meu pai, veja aqui na minha mão a ponta do seu manto. Por eu haver cortado a ponta do seu manto sem matá-lo, reconheça e veja que não há em mim nem mal, nem rebeldia. Nunca pequei contra o rei, ainda que ele esteja à caça da minha vida para tirá-la de mim. Que o Senhor Deus julgue
entre nós dois e me vingue do rei. Porém, não estenderei a minha mão contra o rei. Como diz provérbio dos antigos, dos perversos procede a perversidade. Mas eu não estenderei a minha mão contra o Senhor meu rei, atrás de quem saiu o rei de Israel, a quem persegue, a um cão morto, a uma pulga. Que o Senhor Deus seja o meu juiz e julgue entre nós dois. Que Ele examine e defenda a minha causa, me faça justiça e me livre das mãos do rei. Quando Davi acabou de falar todas estas palavras, Saul disse: é esta a sua voz, meu filho Davi? E Saul chorou em alta voz. Então disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me recompensou com o bem, enquanto eu o recompensei com o mal. Hoje você mostrou de que me fez o bem, pois o Senhor me havia posto em suas mãos e você não me matou. Porque quem é que encontra o inimigo e o deixa ir sem lhe fazer o mal? Que o Senhor lhe pague com bem por aquilo que você fez por mim no dia de hoje. Agora tenho a certeza de que você será rei e de que o reino de Israel se manterá firme em sua mão. Até aqui a palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta e vai acompanhar comigo à medida que eu vou expondo esse texto. Um texto maravilhoso, um texto desafiador, um texto que todos nós aqui conhecemos. Mas eu costumo dizer que nem sempre o óbvio do texto é aquilo que o texto está querendo dizer. Nem sempre a leitura primeira que você faz é a mensagem do texto. E nós precisamos olhar para esse texto com um pouco mais de atenção e cuidado. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu pretendo fazer isso nestes 2 domingos, se Deus assim nos der disposição para tal. Queridos irmãos, a primeira carta, o primeiro livro de Samuel, nós estamos acostumados com a primeira carta, mas o primeiro livro de Samuel, aqui neste capítulo 24, ele nos leva a uma cena profundamente reveladora, não de Saul, mas do coração de Davi. Maravilhoso isso. Percebe que essa cena, ela não se dá no trono, ela não se dá no reino, ela se dá dentro de uma caverna. Longe dos aplausos, longe do reconhecimento, Deus simplesmente revela quem governa o coração de Davi. E é isso que Ele quer, que eu e você tenhamos a convicção. Quem governa o nosso coração? Isso faz toda a diferença na nossa vida. O mundo está posto diante de nós. Todos os dias, nós somos testados quanto o nosso coração, quanto às nossas convicções. Todos os dias, nós somos testados. Mas a única forma de nós respondermos a teste de forma positiva é saber quem governa o nosso coração. Na caverna, irmãos, não se avaliava a estratégia ou a força de Saul ou de Davi, mas o caráter. Porque o Senhor, Ele não vê como o homem vê. Porque o Senhor, o homem vê simplesmente o exterior, a roupa bonita. É só isso que o homem vê. Mas Deus, Ele vê o coração. Ele vê o que está dentro de nós. Ele vê o nosso caráter. Ele não vê só simplesmente a nossa performance. Nós, por vezes, irmãos, somos experts em performance. Vestimos bonito, vestimos como crente. Eu, quando fui passar esta blusa nesta noite, a minha esposa falou: meu filho, que blusa linda! Eu falei: é para ti, é para ti. Irmãos, eu tenho 3 espelhos lá em casa. E 2 deles estão sempre certos. Eu tenho espelho do olho de Talita, espelho de olho de Radassa, e depois eu tenho meu espelho lá do quarto. Mas o espelho lá do quarto está sempre errado, irmãos.
Porque quando elas falam, ainda que o espelho me diga, está legal, pode sair, eu não vou sair, eu não sou nem doido, nem irmãos. Temos que ouvir os espelhos de lá. Então percebe, o homem só vê o exterior. Mas Deus vê o que está por trás da carcaça. Foi no silêncio e o escuro daquela caverna, tão silencioso e tão escuro, que Saul sequer deu conta que Davi estava lá dentro, juntamente com os seus. Foi dentro daquele lugar, aquele lugar que se transformou em um laboratório espiritual, no qual o caráter do Davi foi testado e, diga-se de passagem, foi aprovado por Deus. Sabe, é no secreto, irmãos, que Deus, ele forma os seus verdadeiros servos. Os servos de Deus não são formados nos holofotes da vida. É no secreto. É onde ninguém dá conta. É que eles estão sendo trabalhados. É como o próprio Jesus, ele disse, em Mateus 6,6, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós precisamos desejar o secreto de Deus. Nós precisamos desejar ser anônimos diante do Senhor. Nós desejamos partir para o Senhor sem saber quem é o nosso nome e deixar que simplesmente o que Deus diz acerca de nós seja verdade única. É que por vezes nós chegamos ao Senhor e dizemos, Senhor, eu sou filho de, eu sou neto de, eu sou de. Jesus diz, não, eu quero te fazer assim. Foi lá, irmãos, naquele lugar improvável, que o coração de um homem que Deus diz, achei Davi, o homem segundo o meu coração, que fará tudo aquilo que eu tenho proposto. Meu irmão, eu não sei você, mas foi ele que ouviu de Deus uma afirmação como essa. Lá naquele lugar onde foi a sua fé, deixou de ser apenas discurso, passou a ser uma prática de obediência ao Senhor. Contrariamente, Saul, ele entra na caverna, não no mesmo estado de Davi, ou no estágio de Davi. Porque a narrativa nos diz que Saul, ele sai ao encalço de Davi, invadido o seu coração de inveja, de medo e pelo poder. E ele faz de forma desesperada, totalmente desesperadora. Percebe algo bastante importante? Davi era só um servo que estava fugindo de um rei que estava ali perseguindo. Um servo. Talvez mais uns 5, mais uns... Saul reúne 3.000 homens. 3.000 homens para caçar um. Vocês conseguem perceber que o problema de Saul não era nem espiritual, ou não era nem militar, nem político. Saul não estava atrás de Davi porque Davi foi desobediente. Saul estava atrás de Davi porque Saul estava doente espiritualmente. O problema de Saul era espiritual. Irmão, Saul perdeu o temor do Senhor no seu coração. Saul passou a idolatrar o poder. E tudo aquilo que aparecia. E diga-se de passagem que nesse episódio, Davi já era ungido. Davi já era reconhecido. E Saul se sente intimidado com ele. Não porque ele era um ungido. Não porque ele seria o próximo rei. Porque a visão foi obscurecida. A visão de Saul foi obscurecida. Saul deixou de temer a Deus e começou a idolatrar o poder. Meu irmão, há uma máxima na cratologia, a ciência do poder, que diz que quando o poder não é exercido, Deus, que chama ao poder, levanta outro para exercer. Qual era o problema de Saul? O Saul
deixou, no nosso português, o poder subir para a cabeça. Esse é um grande problema. Quando você deixa a fama subir para a cabeça, quando você deixa o reconhecimento subir para a cabeça, quando você começa a tomar a glória para si, você se coloca em oposição a Deus. Foi o que aconteceu com Saul. O trono para Saul ficou algo mais importante de tudo. E diga-se de passagem, ele tinha tanto medo de perder, que ele começou a ver oposição em todos os lugares. Ele começou a ver perseguição em todo o coração, ficou inquieto. E próprio, irmãos, Provérbios vai dizer para nós, no 28:1, que os ímpios fogem mesmo quando ninguém os persegue. Percebe o quão doente estava o coração de Saul? Porque Davi não estava lhe perseguindo, e ele achava que Davi era um perseguidor. O ímpio, aquele que tem o coração endurecido, aquele que nega o senhorio de Cristo na sua vida, se sente perseguido até quando ninguém está lhe perseguindo. Percebe porque a gente não pode vir de avião? Sabe, meu irmão, meu irmã, Davi, ele estava numa grande tensão. Eu não sei se você percebe nesse texto. A tensão de Davi estava entre a promessa de ser rei e a realidade de ter 3.000 homens a seu encalço. É qualquer coisa que paradoxal, porque na mente dele poderia, peraí, o Samuel já espejou óleo na minha cabeça. Samuel disse que eu sou o próximo rei. Então eu precisava ter um palácio, né, dentro da caverna. Diga-se de passagem, ele estava lá no interior da caverna. Ninguém via ele lá. Mas havia uma promessa. Ele seria o rei de Israel. Meu irmão, guarda no seu coração. Quando Deus faz uma promessa, Ele não precisa da sua ajuda para cumpri-la. Aguarda o tempo de Deus, aguarda o meio de Deus, aguarda a trajetória de Deus, e você vai viver a promessa de forma excelente. Irmãos, Davi, nós vemos aqui em 1 Samuel 16:13, ele já era rei, mas ele não estava no trono. Ele carregava uma promessa, mas ele estava enfrentando um grande deserto. Só que ele sabia, irmãos, que todo aquele deserto não era atraso da promessa de Deus, mas pelo contrário, era o treinamento, era o processo formador de Deus. Deus não trabalha no susto, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Tem a estrada que todos que têm a promessa do Senhor precisam fazer. Nós precisamos fazer. Eu costumo dizer, irmãos, por vezes as pessoas veem esse rosto que parece de 15 anos. Fala assim, meu Deus do céu, de onde ele saiu? Ninguém viu as cavernas que eu já estive. Ninguém viu o processo e a jornada que eu precisei fazer para estar aqui. Porque Deus tem seus caminhos e os seus planos se cumprem, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Saul, ele entra na caverna sozinho. Está aqui no versículo 3. Percebe que os 3.000 homens não entraram com ele na caverna. Ele entra sozinho na caverna e surge uma oportunidade perfeita a partir de uma visão humana. Percebe que Davi sabia que Saul estava no seu encalço? Davi sabia que havia 3.000 homens caçando ele? Agora, o seu maior perseguidor estava à distância de um passo dele. Irmãos, o que o texto nos diz aqui é que nem toda oportunidade, escreva isso no seu coração, nem toda oportunidade é autorização divina para você mover.
Escreva no seu coração: nem toda oportunidade é autorização de Deus para você se mover. Você, por vezes, na oportunidade, só precisa perseverar nos princípios do Senhor. Porque perseverar é ficar para trás, é ficar parado quando as oportunidades surgem, quando elas te desafiam a desobedecer o seu Deus. Deus forma o coração de Davi e ensina para ele que obedecer é melhor do que sacrificar. E que quando Deus governa o nosso coração, a justiça divina, ela vence todo o impulso da vingança do homem. Quando eu estou no Senhor, eu não tenho prazer de vingança, porque eu sei que o meu Senhor, no tempo dele, há de colocar as coisas no seu devido lugar. Irmãos, o caráter vale mais do que oportunidade. Algumas lições importantes para nós pensarmos à luz desse texto. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a fidelidade a Deus não nos isenta de oposição. Sempre haverá quem deseja nos fazer o mal. E eu não estou profetizando. É a realidade. A fidelidade a Deus, escreva isso no seu coração, não nos isenta da oposição. Sempre haverá quem deseje nos fazer o mal. Olha aqui, do verso 1 ao verso 3. Depois que Saul volta da luta, alguém diz para ele: olha, eu já sei onde Davi está. Davi está lá no deserto de En-Gedi. Saul, o versículo 2 vai dizer que ele sai com 3.000 homens, vai à caça de Davi. O que Davi fez? Nada. Só tinha uma promessa tão perturbadora que inquietou Saul. Qual seria a promessa? O reino não era mais seu, o reino era de Davi. Isso apavorou Saul. Isso deixou ele inquieto. E ele propôs no seu coração fazer mal a Davi. Mas não fazer mal. Ele propôs no seu coração matar Davi. Riscar o nome de Davi, porque Davi agora se tornava como que uma ameaça ao seu trono. Diga-se de passagem, o trono cujo qual Deus disse que não seria mais dele. Então percebe que ele não estava perseguindo Davi, ele estava perseguindo o Deus de Davi. Aí começa a ser um pouquinho mais sério. Percebe, irmãos, que no verso 13 ele vai dizer: no lugar onde a estrada passava, onde ele estava correndo atrás de Davi, havia alguns currais, e ele entra lá. Há uma edição que eu achei interessante. Diz que Saul entrou para se aliviar. Eu acho que legal isso. Mas aqui nessa versão que eu estou lendo, diz que Saul entra para fazer suas necessidades. E aconteceu, o texto termina dizendo que Davi e os seus homens estavam escondidos no fundo daquela caverna. Irmãos, Davi estava sendo perseguido injustamente por Saul. E diga-se de passagem, Davi estava sendo perseguido por quê? Por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua lealdade e ao serviço que ele propôs fazer ao Senhor. Vocês se lembram que quando Samuel foi na casa de Jessé, onde Davi estava sendo fiel ao trabalho que lhe era posto ao ofício. Tanto assim, irmãos, que quando Samuel chegou na casa de Jessé, apresentaram as natas dos filhos de Jessé. E Deus deu uma lição para Samuel, que acredito que ele nunca mais esqueceu. Deus disse para Samuel: ei, eu não vejo como você vê. Você só está vendo a performance. Eu vejo a essência.
E a despeito da essência, nessa casa quem me representa é Davi. E Deus, Ele não usa, Ele não instrumentaliza quem não tem compromisso com Ele. Vocês se lembram daquele cego? Na verdade, daquele coxo? Bom, na verdade, daquele cego que Jesus curou. E quando chegou no Sinédrio, falou: quem te curou? Ele falou: Jesus. Quem é Jesus? Ele falou: Jesus. Mas aí, nós não conhecemos nenhum Jesus. Ele falou: vocês, eu vou falar de novo. Já repeti, vocês não estão entendendo, eu vou falar de novo. É Jesus. Vocês querem ser o discípulo dele? Porque, olha só, eu sei que Deus só usa quem tem compromisso com Ele. Então, se Ele me curou, Ele é de Deus. Que compreensão daquele irmão. Isso é profundo. Se Deus diz que na casa de Jessé era Davi, então era um homem que temia o Senhor. E percebe agora por que Saul estava perseguindo este moço. Por causa da sua fidelidade ao Senhor. Isso quer dizer para nós, irmãos, que estar no centro da vontade de Deus não nos torna imune à oposição, à injustiça ou ao sofrimento. Estar, irmãos, na vontade de Deus, coloca no seu coração, não vai te tornar imune à perseguição, à oposição e à injustiça. E sabe de uma coisa? Deus pode não te livrar das oposições, das aflições, do conflito da caminhada. Ele pode deixar você passar por isso tudo, mas Ele vai te sustentar para você não perder a fé e não desistir na jornada que precisa fazer e não lidar com a oposição que você precisa. Porque, irmãos, o salmista vai nos dizer: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Percebe que o fato de eu e você fazermos a vontade de Deus não vai nos tornar imune das ofensas dos outros, não vai nos tornar imune das aflições. Pelo contrário, nós precisamos, quando diante das aflições, das injustiças, das oposições, cantar como o saudoso irmão Lázaro: vou passando pela prova, o restante eu esqueci. É isso aí, nós vamos passar pela prova. Por quê, irmãos? Saber o paradeiro de Davi mobilizou todo um exército. Saul, quando soube onde Davi estava, quando o adorador estava, ele escolheu 3.000 homens. Uma perseguição desproporcional, né, irmãos? Aí não há legítima defesa. Não há legítima defesa ali. Porque 3.000 contra 1 é desproporcional. O rei correndo atrás de um pequeno fugitivo que estava simplesmente buscando a sobrevivência. Mas isso só mostra quanto Saul era obcecado pelo poder. O quanto a obsessão estava coordenando seus movimentos. A despeito disso, mostrava o quanto Davi também era vulnerável, apesar de ter uma grande promessa. Irmãos, mas repara algo bastante importante aqui. É que quando Saul ele entra na caverna, sem saber que Davi estava lá, isso é uma grande lição para nós. Percebe que Deus ele permite que Saul entre, se expõe a Davi, ao perigo, simplesmente para mostrar que quando o assunto
é a promessa de Deus. A nossa autossuficiência é muito frágil. Fragilizado demais. Porque a golpe de uma espada, Davi poderia acabar com Saul. Toda obsessão pelo poder, todo o mover do exército atrás dele acabaria, porque Saul estava confiando no carro, no cavalo, e já tinha deixado de confiar no Senhor. Saul estava confiando no seu nome, estava confiando nas suas conquistas, estava distante do Senhor. E Deus deixa ele entrar lá, para dizer simplesmente quão é frágil nós acharmos que somos alguma coisa. Irmãos, Davi, ele aprende que esperar silenciosamente no Senhor, a despeito do grito da oposição, é o melhor caminho. Enquanto esperneiam, calme, fique quieto. A melhor resposta é aquela que não se dá. Davi estava quieto no seu lugar, apesar de todo o movimento à sua volta. Meu irmão, quem tem promessa de Deus, ele não distrai com as iscas da oposição. Foi o que Davi fez. Foi o que nós precisamos fazer. As pessoas podem levantar com você no seu trabalho, contra você, no seu trabalho, na sua família, na sua casa, aonde quer que você seja. Meu irmão, fique calmo, fique quieto. Descanse na suficiência e na provisão do Senhor e saiba que operando Deus, ninguém pode impedir. Diante da situação, os homens de Davi, ao perceber que Saul já estava lá, sozinho, eles disseram: Davi, olha a promessa de Deus se cumprindo. Eles incentivaram Davi aqui no versículo 4. Disseram para Davi: olha, eis o dia que o Senhor disse que ia te dar o teu inimigo. Olha só o Senhor cumprindo agora. O Senhor está cumprindo, já te deu o inimigo. Meu irmão, pela resposta de Saul eu aprendo algo bastante profundo aqui. E isso deve ser lição para mim e para você. O perigo não está em nós reconhecermos ou não reconhecermos a soberania de Deus. O perigo está em nós interpretarmos a soberania de Deus segundo a nossa conveniência. Escreva isso no seu coração. Qual era a conveniência para os homens de Davi? Vamos matar logo esse Saul, a gente vai assumir o reino, nós vamos ser os homens do reino, porque nós somos guarda-costas de Davi, homens de Davi, a Bíblia chega a dizer isso, soldados de Davi, nós vamos assumir o reinado, vamos mandar aí. Então está muito favorável, é conveniente matar Saul. E percebe que eles usam de algo que Deus tinha dito, só que não era nenhuma hora que Deus estava dizendo. Eles usam a palavra para tentar fazer com que Davi desobedecesse a Deus. Tem tanta gente usando a palavra para distanciar o outro do propósito de Deus que não é de brincadeira. Nos dias chamados hoje, eis o dia, é o que eles disseram para Davi. Irmãos, é uma leitura subjetiva que eles estavam fazendo. Eles simplesmente estavam pensando neles, eles não tinham nenhuma preocupação com a revelação objetiva de Deus. Por quê? Na revelação de Deus, o ensinamento é muito claro. Confia em Deus e não em você. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Eles estavam entendidos demais. Dizendo ao Saul: olha, Deus te deu esta oportunidade, caça logo esse Saul. Quanto de nós, nas nossas vidas sociais, somos por vezes abordados com estes mesmos cinismo? Rapaz, se fosse eu, você está passando por isso? Se fosse eu
Eu fazia isso, só para te tentar, irmãos. Só para te provocar a dar um passo fora da curva. É de Satanás esses tipos de vozes. Por mais peludas que venham, por mais religiosas que venham, cuidado com a voz que você está ouvindo. Cuidado com a voz que você está ouvindo, porque, irmãos, exudia. Foi o que Davi ouviu. Ele poderia deixar. Inicialmente, ele até deixou descer para o coração, porque ele foi até Saul e cortou a orla no manto. Mas depois, a Bíblia diz que o coração dele entristeceu, porque ele percebeu o problema que ele ia entrar. Irmãos, escreva só no seu coração: a autoridade de Deus, quando outorgada a alguém, só Deus tem o poder para tirar. E todos aqueles que beliscam, independentemente do comportamento daquele que ofere a autoridade, você não entra em problema com a pessoa, você entra em problema com Deus. Por isso nós precisamos tomar cuidado com quem nós alinhamos para andar. Sabe, foi um teste espiritual para Davi. Davi precisava discernir, e talvez isso que falta na igreja do século 21, discernir. Nós precisamos orar para Deus nos dar o discernimento das coisas, discernir as vozes que a gente ouve. Davi precisava discernir entre a pressão dos seus homens, dizendo, Deus está te dando, mata. Discernir agora, irmãos, no temor do Senhor. O que eu vou fazer diante de um homem que Deus escolheu para estar ali? Eu vou ouvir o incentivo para matar? Ou eu vou me recorrer à palavra que diz que quem toca é o Senhor? Davi estava nisso. A vontade de Deus, irmãos, não é definida pela intensidade das nossas circunstâncias. A vontade de Deus, ela é definida pela fidelidade do nosso coração no que Deus revelou, a sua palavra. Por isso a igreja precisa de palavra. Se Davi não tivesse a palavra no seu coração, ele ia na conversa daqueles seus homens, que moído de um sentimento conveniente, queriam dizer para Davi, mate, ocupe logo, Deus está te dando o seu inimigo, faça com ele o que você quiser. Irmãos, nós precisamos da Bíblia para nós avaliarmos. Olha o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus é lâmpada para os pés, Salmo 119. Enquanto confiar no coração, Jeremias 17:9 diz que é um problema, porque o nosso coração é enganoso. É por isso que a nossa fé não é uma fé que sente, é uma fé de racionalidade. Por isso nós precisamos da Bíblia. Passar um ano todo sem ler a Bíblia é um problema para um cristão, porque ele vai desenvolver uma fé totalmente subjetiva, totalmente pautada no seu senso, no seu sentimento. Eu estou sentindo. Eu não estou sentindo. Eu estou sentindo. Não, irmão. É o que a palavra diz. Percebe? Eu não sou guiado pelo meu sentimento, eu sou guiado pela palavra de Deus. E é a palavra que nós precisamos ter. O discernimento é a nossa submissão à revelação da palavra do Senhor. Não esqueça que o padrão de fundo desse episódio é que Davi já era rei. Publicamente reconhecido como rei, 18:5. Ele estava perseguindo o propósito de Deus para a sua vida. E ainda assim, ele estava sendo perseguido por um rei insano. Isso para nós tem um grande ensinamento. O ensinamento é que a fé cristã, ela desmonta a ideia de que a fidelidade garante a ausência de conflito. A palavra de Deus
norteando a nossa vida, ela desmonta toda a ideia de que venha para Jesus e os seus problemas acabaram. Pelo contrário, nós estamos vendo Davi fazendo a vontade de Deus e sendo perseguido. Irmãos, por que eu preciso insistir com você sobre a necessidade da palavra para nortear até os seus relacionamentos? Todas as vezes que você associa as pessoas que, usando a Bíblia, propõem desobedecer a Bíblia, você vai junto com essa pessoa. Não tem para onde correr. Toda a desobediência, mais cedo ou mais tarde, tem a consequência. E todos que estão junto na desobediência sofrerão, ainda que com a participação passiva. Irmãos, próprio Jesus, ele afirma que seus seguidores haveriam de ser perseguidos. Por isso que eu não sei de onde a gente tira a ideia de que vir para Jesus é sinônimo de ausência de problema. Olha aqui Mateus 5, 11, 12, João 18, 5, ou 18, 15, 18 a 20. Jesus diz, e Paulo vai reforçar em 2 Timóteo 3, 12, dizendo: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Percebe que andar fiel ao Senhor não te livra de lidar com oposição? Ele está dizendo: todos que querem viver piedosamente com Cristo serão perseguidos. O sofrimento, irmãos, não é um abandono, mas é um instrumento que Deus usa para o nosso amadurecimento. Imagina, se Deus dissesse para nós só sim: Deus, me livra deste sofrimento. Sim. Deus, tira daqui. Sim. Deus, sim. Aonde nós estaríamos? Nós estaríamos quase no mesmo estágio de Satanás, dizendo: eu vou fazer meu trono é logo em cima da cabeça do trono dele. Porque quem está mandando nele mesmo sou eu. Se ele só sabe dizer que sim. Qual o pai aqui que só diz sim a seus filhos? Lá em casa nós temos o equilíbrio. Nós temos dois polos, um não, um sim. Não preciso dizer para você quem é o não, né? A vida cristã, ela é feita de desafios, de não, de sim, de espera, de nunca, até que Jesus volte. E diga-se de passagem, quando ele voltar, continuará assim, porque no seu reino é as suas regras. No reino de Deus não são nossas regras, irmãos, percebe? No reino de Deus é as regras dele. Por isso eu e você precisamos amar a Deus concreto, um Deus bíblico, um Deus real, não essa fantasia da nossa cabeça a respeito de quem é Deus. O século nosso, o crente é proposto a viver um Deus que não é bíblico, irmãos. Porque um Deus que só serve para lhe servir. Porque se ele não fizer, ele não é Deus. Determine, irmão. Pode determinar que ele vai fazer. De onde que esse povo tira essas ideias fantásticas? Eu procuro, eu não consigo achar com toda a fidelidade e piedade do meu coração. Irmãos, Deus é Senhor, nós somos servos. Desde sempre foi assim e para sempre será, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sendo o Senhor, sendo o servo, é a vontade dEle que prevalece, não a nossa vontade. E a despeito de nós amarmos a Ele, vivermos a vontade dEle, Ele vai nos deixar. Vai deixar por vezes que o mar fica revolto,
para nós gritarmos por Ele e Ele mandar o mar acalmar e o vento parar. Ele vai deixar que a gente passe. Conta-se, e eu vou terminar agora, que certa vez uma irmã, fiel ao Senhor, passava por grandes necessidades em sua casa. Tanta necessidade que nem mesmo os trocados para comprar o pão da manhã ela tinha. Mas era uma serva fiel ao Senhor. Era uma pessoa que decidiu fazer a vontade de Deus e estava lidando com tanta dificuldade. Até que certa vez, alguém bateu na sua porta e trouxe muitos alimentos a ela. E é lógico que quando você está numa necessidade e vê, irmãos, uma provisão, você fica muito alegre. Você se renova, literalmente, porque você vai se alimentar, fica renovado, as forças. E aquela irmã, ela ficou renovada. Só que alguém perguntou para ela: você não quer saber quem mandou o alimento para você? Ela diz: eu não preciso saber, porque eu tenho Deus que quando manda, até o inferno obedece. Amém. Seja fiel ao Senhor, meu irmão. Escolha ser fiel ao Senhor. Não o Senhor da sua mente, um Senhor que você só vai conhecer quanto mais você gastar tempo com a Bíblia. Gaste tempo com a Bíblia, a palavra do Senhor. A proposta de Deus é que todos nós imitemos o exemplo de Cristo, o varão perfeito. Só que só há uma forma de você conhecer a Cristo e o propósito dele para a sua vida: pela sua palavra revelada. Tem gente que sai para o mar ou para a praia e diz: que maravilha, isso é coisa de Deus. Concordo. Tem pessoas que vão para a cachoeira, aquela que está na propriedade do Dino, e as pessoas vão para lá, olham para aquela queda de água e falam: isso é maravilhoso. Eu particularmente me inspiro quando vejo aquilo. Eu já falei para o Rubens, qualquer dia desses precisamos gravar os vídeos lá, que eu me inspiro mais olhando para as águas. Isso é Deus. Concordo. Só que aí, quer fazer a jornada com Cristo só a partir destas realidades. Vou lhe dizer, você não vai muito longe. Só existe uma forma de nós conhecermos Deus real, propósito dele para a nossa vida e o destino final de cada um de nós. É a palavra revelada do Senhor. Gaste tempo com a Bíblia, irmãos, por favor. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É por isso que a gente gosta de organizar o som bonitinho, para você ouvir bonitinho. Porque quando você ouve bonitinho, a fé vai ser gerada no seu coração. Ouvir a palavra de Deus. Eu estou... Isso é maravilhoso. Deus é lindo, irmão. Deus é lindo. Dedique tempo com a palavra. Quanto tempo por dia você gasta com a palavra do Senhor? Deus é o seu Senhor ou seu aliado? Que só serve para abrir as portas para você, só serve para criar, só dar uma saúde boa, só serve para fazer você prosperar? Ou Ele é o Senhor, aquele que manda na sua vida, aquele pelo qual você abre mão de tudo por causa dele, aquele pelo qual você obedece inegociavelmente,
Quem é Deus para você? Talvez nós precisamos pensar nesta forma de viver. Quem é Deus para nós? Ou, reformulando, quem é seu Deus? É um Deus bíblico real que nós cantamos aqui com a Rosânia e o John? Maravilhoso. Vamos cantar essa música. Pode vir aqui, vamos cantar essa música de novo. Venha logo. É esse Deus que é seu Deus? É bíblico. Você o conhece ele pela Bíblia ou pela experiência ditas dos outros? Irmãos, se eu e você não conhecemos Deus pela sua escritura, pela sua revelação, eu vou lhe garantir que nós vamos fazer um percurso que no final não será de paz nem de luz. Porque o mesmo Senhor diz, naqueles dias, muitos dirão, eu fiz, eu estive. E Ele vai te dizer, eu nunca te vi, nunca te conheci. Esse é o momento de você fazer uma autoavaliação. Baixe a sua cabeça. É o momento de você ponderar quem é o seu Deus de verdade. À luz daquilo que são suas posturas, seus procedimentos, seus relacionamentos, quem é o seu Deus? É o Deus de Davi? Ou é um Deus criado pela sua cultura? Ou você é como Jó, que conhecia um Deus só de ouvir falar, mas de não andar com Ele, porque a Bíblia não faz parte do seu dia, a oração não faz parte do seu dia. O seu Deus é um Deus eterno, imortal, ou simplesmente uma religião que te contaram? Quem é seu Deus? Davi nos ensina que esse Deus, que é poderoso, que nos chama a viver uma vida de abnegação, é um Deus que está conosco, independentemente das circunstâncias que nós possamos estar vivendo. Por isso, ainda que você tenha uma promessa de ser rei, ainda que os homens te reconheçam como rei, se humilhe diante de Deus. Coloque-se no seu lugar diante de Deus. Saiba que Deus, Ele é o Senhor e você é servo. Ele é o cabeça e você é membro do corpo. Nós não mandamos em Deus. Ele faz como Ele quer, quando quer, para a glória dEle. Não depende da nossa autorização para estabelecer ninguém, para fazer. Reconheça esse Deus nesta noite e peça ao Senhor que mude o seu coração. Peça ao Senhor que te ajude a valorizar o caráter e não as oportunidades, porque é no seu caráter que Ele vai se revelar.